Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Andréia Rocha, eu sou advogada aqui em Brasília e essa é a aula introdutória sobre recurso especial. Nós vamos fazer uma maratona de 7 aulas tratando sobre o recurso especial na prática, como fazer esse recurso que é tão diferente dos outros recursos, né? E com a expertise que nós temos aqui atuando em Brasília, o intuito desses vídeos é somar com a comunidade jurídica e ajudar você que está aí precisando fazer um recurso especial a fazer um bom recurso e aumentar suas chances de admissibilidade. Eu vou deixar o link aqui embaixo do escritório, o link do meu perfil, e vocês podem ficar à vontade para seguir e eventualmente buscar outras informações sobre a minha vida profissional e etc. Bem, a gente vai começar falando sobre a origem do recurso especial. Apesar de ser um vídeo com o intuito mais prático, é importante a gente abordar a origem para que nós possamos entender direitinho por que o recurso especial é um recurso diferente dos demais recursos que nós chamamos de ordinário, como a apelação, agravo de instrumento, etc. O recurso especial, ele tem origem após o particionamento das competências do STF. Antigamente, nós só tínhamos como Tribunal Superior, assim por dizer, o Supremo Tribunal Federal, até que houve um particionamento dessas competências e criou-se o STJ. A partir daí, o STJ se tornou responsável pela análise de matéria infraconstitucional, de acordo com a Constituição de 1988. Então, com o advento do STJ, surgiu também o recurso especial, a principal via eleita para se buscar o provimento jurisdicional no âmbito do STJ. Em que consiste o recurso especial hoje? Qual a principal função dele? Bem, a principal função do recurso especial está diretamente atrelada à função do STJ, naturalmente, que é uniformizar o direito nacional. Então, o STJ hoje, de acordo com a Constituição Federal, tem a principal função de uniformização da jurisprudência. Pegar a jurisprudência de tribunais locais que estão divergindo e torná-las uniformes, dando um único entendimento para que haja mais segurança jurídica no país. Ou guardar também dispositivos de legislação infralegal, e essa é a função mais utilizada, né, vamos assim dizer, que é a função prevista no artigo 105, inciso 3 da linha A, uma forma de viabilidade do recurso especial. Então, trazer esse respeito, essa viabilidade à legislação infraconstitucional também é uma das funções do recurso especial. E antes de entrarmos em outros pormenores, princípios que norteiam o recurso especial, é muito importante a gente falar aqui da famosa súmula 7, em que não se pode discutir fatos e provas no âmbito do recurso especial. Justamente porque o recurso especial é um recurso constitucional, de natureza constitucional. Então, durante um processo, tudo que se tem para discutir de fatos, de provas, de matéria não propriamente de direito dita, deve ser resolvida nas instâncias locais, em primeira e segunda instância. Quando nós falamos de recurso especial, a discussão se torna mais objetiva. Então, eu costumo dizer que o seu inimigo no recurso especial não é a parte contrária, é o acórdão recorrido, né? E os fundamentos têm que ser fundamentos objetivos de direito, né? Você tem que trazer a legislação pré-questionada para que assim o seu recurso esteja bem fundamentado. Então, grave e tenha sempre em mente a súmula 7 do STJ, no sentido de que não se pode rediscutir fatos e provas no âmbito do recurso especial. Partindo para a análise dos princípios que norteiam um recurso especial, nós vamos começar falando do princípio da voluntariedade, que é um princípio geral dos recursos e que também se aplica ao recurso especial. No que consiste o princípio da voluntariedade? Bem, no nosso ordenamento jurídico, ninguém é obrigado a recorrer se não quiser recorrer. Então, o recurso especial, assim como os demais recursos, possui um caráter voluntário. É voluntário, não é obrigatório que a parte devolva a matéria a ser discutida para que o Superior Tribunal de Justiça analise. Então, o princípio da voluntariedade é um princípio que norteia o recurso especial. Outro princípio muito importante, que sempre está ali na jurisprudência do STJ e está sempre atrelado ao recurso especial,
é o princípio da dialeticidade. Há uma grande controvérsia sobre a aplicação desse princípio no âmbito de recurso especial. Ele é mais aplicado no agravo em recurso especial. O princípio da dialeticidade, de acordo com a jurisprudência do STJ, afirma que todos os fundamentos da decisão recorrida devem ser impugnados. Então, se a decisão traz 3 fundamentos de direito, né, analisando toda a matéria que foi devolvida, em recurso especial, devem ser atacados todos esses 3 fundamentos. Por que eu digo que a matéria é um tanto quanto divergente? Porque se você fizer um balanço, falar em dialeticidade obrigando a parte a recorrer de todos os pontos da decisão recorrida acaba se tornando um pouco antagônico ao princípio da voluntariedade que nós acabamos de falar, no sentido de que não seria obrigatório recorrer. Mas a jurisprudência do STJ, um tanto quanto defensiva, sempre traz esse princípio, às vezes, com mais incidência em decisões, né, de inadmissibilidade, então, afirmando que o agravo em recurso especial deve refutar todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, por ser uma decisão composta de capítulo único, mas também há precedentes e muitas vezes decisões de tribunais locais em que nós vemos a exigência da aplicação do princípio da dialeticidade. Então, como nós ficamos às vezes um pouco perdidos em relação a esse entendimento do STJ, a nossa dica e sugestão é de que toda a matéria da decisão recorrida seja devolvida em recurso especial. Obviamente, matéria sucumbente, porque se for uma matéria em que a parte restou vencedora, não há se falar em sucumbência e, portanto, perde-se o interesse recursal. Dentro do princípio da dialeticidade, é importante mencionar as súmulas 182 do STJ, 287 do STF e 284 do STF, que fala justamente sobre a necessidade de se impugnar todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade na hipótese de recurso. A súmula 287 do STF fala que nega-se provimento ao agravo por deficiência de fundamentação. Então, assim, por vezes nós vemos decisões de inadmissibilidade dos tribunais de origem trazendo esse fundamento de ineficiência de fundamentação, aplicando por analogia a súmula 287 do STF e a súmula 284 do STF também, que deveria se aplicar o recurso extraordinário, né? E fala que o recurso extraordinário é inadmissível quando há deficiência de fundamentação. Então, por precaução, questões práticas, a nossa recomendação é que toda matéria de direito em que houver a sucumbência seja devolvida no âmbito do recurso especial. É nisso que consiste o princípio da dialeticidade. Outro princípio de muita ênfase no âmbito do recurso especial é o princípio da colegialidade, que diz que o recurso especial, em regra, deve ser apreciado por um colegiado, né? Uma turma, uma sessão, eventualmente do STJ, um colegiado para dar essa decisão final. Bem, em que pese a doutrina preveja esse princípio e essa seja a regra majoritária dos nossos recursos, por vezes nós vemos decisões de mérito sendo proferidas pela presidência do STJ ou recursos especiais, em regra, sendo finalizados com decisão de mérito de forma monocrática pelo ministro relator. Mas, de toda sorte, é importante ter esse princípio em mente, na medida que faz parte da teoria geral dos recursos, e isso nos ajuda a construir um raciocínio processual civil. Outro princípio bastante importante é o princípio da unirrecorribilidade, no sentido de que o recurso especial ele só é cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias. Então, não há se falar em interpor recurso especial quando ainda couber outro tipo de recurso nas instâncias ordinárias. Porém, a unirrecorribilidade vai além. É aquele princípio em que diz que só se pode interpor um único recurso de cada decisão recorrida. Então, a regra seria unicamente a interposição do recurso especial naquele momento. Qual é a exceção desse princípio da unirrecorribilidade? São as hipóteses em que o acórdão recorrido traz fundamento constitucional e, por essa razão, se faz necessária a interposição de um recurso extraordinário em conjunto com o recurso especial. Por quê? Se nós fizermos uma análise lógica
fica mais fácil entender do que decorar. Se o acórdão tem um fundamento constitucional, hierarquicamente, aquele fundamento é superior aos outros fundamentos. Se aquele fundamento não houver interposição de recurso contra ele, se ele não for questionado no tempo hábil, ele transita em julgado. Ocorre-se a preclusão consumativa daquele fundamento. E, portanto, ele transitado em julgado é suficiente, em razão da sua hierarquia, para manter vigente todo o acórdão recorrido, afastando o sentido de se interpor um recurso especial que, de acordo com a Constituição, só vai poder questionar a matéria infraconstitucional. Então, lembre-se que todas as vezes que o acórdão recorrido trouxer fundamento constitucional, é necessário abrir uma exceção ao princípio da unirrecorribilidade e interpor o recurso extraordinário em conjunto com o recurso especial. Essa disposição, inclusive, está prevista na súmula 126 do STJ, que afirma que o recurso especial sequer será conhecido se houver fundamento constitucional no acórdão recorrido e a parte não tiver interposto recurso extraordinário. Outro princípio em que nós devemos abordar quando falamos de recurso especial é o princípio da fungibilidade, que fala no sentido de que o único recurso, em regra, só há um único recurso a ser interposto de uma decisão recorrida, e esse recurso, a princípio, não pode ser confundido com o outro. Há algumas hipóteses na jurisprudência local em que há a aplicação da fungibilidade, no sentido de você interpor um recurso, mas ele ser recebido como se outro fosse, para que o tribunal analise a matéria que foi devolvida. No que diz respeito ao recurso especial, nós não vemos não vemos a jurisprudência do STJ um tanto quanto amigável em relação a esse princípio. O recurso especial, ele precisa ser interposto dentro dos parâmetros constitucionais, preencher requisitos de admissibilidade muito específicos e não encontramos nenhum tipo de precedente na jurisprudência do STJ admitindo outro recurso como se fosse o recurso especial. Portanto, o princípio da fungibilidade não se aplica no âmbito dos recursos constitucionais. Inclusive, é importante pontuar para o fato de que são incabíveis embargos de declaração opostos contra a decisão que não admite o recurso especial. Da decisão que não admite o recurso especial, em regra, se interpõe agravo em recurso especial. Contudo, já vimos processos, várias vezes, assim, em que a parte opõe embargos de declaração. E, nesse caso, os embargos de declaração não são conhecidos e tampouco recebidos como se fossem um agravo em recurso especial. Então, como dito, o princípio da fungibilidade não é aplicável para o âmbito dos recursos constitucionais que possuem requisitos de admissibilidade muito específicos e que devem ser observados nos detalhes para aumentar as chances de admissibilidade e de sucesso na atuação aqui nos tribunais superiores. Essa foi a nossa aula introdutória. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os requisitos de admissibilidade do recurso especial, entrando em pormenores em cada um, e eu espero vocês aqui. Até mais!